ouvindo, obedece ao teu pastor, obedece ao teu coordenador, obedece ao dirigente da campanha, porque foram eles que Deus levantou para te abençoar nesta terra. Abraão aprende esta lição. No sexto contato ele conhece a Deus como aquele que protege os seus escolhidos. Capítulo 15, versículo 1, Deus diz a Abraão: eu sou o teu escudo, Abraão, eu estou na tua frente, Abraão. No sétimo contato ele conhece a Deus como aquele que faz aliança com o homem. Em Gênesis capítulo 15, versículo 17 e versículo 18. No oitavo contato ele conhece a Deus como aquele que exige perfeição moral e espiritual dos que são escolhidos. Deus diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não basta só guardar a minha palavra, as minhas promessas, você precisa andar direitinho na minha presença, Abraão. Eu quero ver você andando no caminho reto, no caminho direito. No nono contato, ele conhece a Deus como aquele que muda a identidade dos homens. No décimo contato, ele conhece a Deus como aquele que compartilha segredos com os homens. E Deus fala justamente dos juízos que estão para vir sobre Sodoma e Gomorra. No 11º contato, ele conhece a Deus como aquele que executa juízo sobre os pecadores impenitentes. Ele vê que Deus não tolera aqueles que pecam e não se arrependem. E a Bíblia mostra isso claramente em Gênesis capítulo 18, versículo 23 ao 33. No 12º contato, ele conhece a Deus como aquele que socorre os fracos, em Gênesis capítulo 20, versículo 1. No 13º contato, ele conhece a Deus como aquele que cumpre as promessas, em Gênesis capítulo 21, versículo 1, quando Deus visitou a Sara e cumpriu o desejo do coração de Abraão e de Sara. Mas no 14º contato, Abraão tem uma experiência muito profunda com Deus. E depois dessa experiência, a gente não consegue ver mais Abraão tendo outras experiências. Essa experiência fechou o quadro de revelação gradativo de Deus para a vida de Abraão. E ele conhece a Deus como aquele que testa as nossas prioridades. E é justamente no capítulo 22, versículo 1 ao versículo de número 3. Dá para você abrir a sua Bíblia para a gente observar esta verdade. Capítulo 22, versículo 1 ao versículo de número 3. Diz assim: sucedeu, pois, Gênesis 22, 1 ao 3. De 1 a 3. Sucedeu, pois, destas coisas, sucedeu depois dessas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Quando nós observamos este último contato que Deus teve diretamente com Abraão, para lhe fazê-lo crescer, é interessante que Deus testa as prioridades de Abraão. E a gente compreende muito bem que há pelo menos 2 motivos pelos quais Deus testa as nossas prioridades. Primeiro, porque só a Ele pertence o mérito e o direito de ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Deus, ele tem que ser insubstituível em nosso ser. E ele não pode ser colocado em segundo plano. Ele tem que estar em primeiro lugar em tudo. Você pode ter sonho para se formar, que não é pecado. Você pode sonhar em ser advogado, sonhar em ser médico, sonhar em que você quiser, mas você não pode tirar Deus de seus sonhos. Você não pode isolar os seus sonhos de Deus. Deus tem que ser prioridade. Ele disse isso em Isaías capítulo de número 1.
capítulo 41, versículo 1 ao 4. Veja o próprio Deus manifestando esse sentimento de prioridade. Isaías capítulo 41, versículo de número 1 ao 4. Deus diz assim: calai-vos diante de mim, ó ilhas, e renovem os povos as forças.